que vai essa segunda-feira chuvosa, independente de chover 170 milímetros. Nunca na minha vida eu tinha visto uma chuva desse tamanho. Acredita? Essa segunda-feira tá top. Povo, vamos começar nosso papo de concurseiro aqui. Antes de falar com a nossa convidada, eu tô chamando aqui vocês, né? Eu vou já falar com vocês aí que estão no canal do YouTube para saber como é que vocês estão. E vou chamar todo mundo aqui pro nosso papo de concurseiro, tá? Tem algumas novidades para mostrar aqui para vocês, algumas notícias de concurso, né? Vamos começar a nossa notícia de concurso aqui pelo concurso da Receita Federal. O concurso da Receita Federal foi extremamente difícil, extremamente difícil. Andei conversando com alguns alunos, tem recurso para muitas questões, especialmente fluência de dados, que é uma matéria que veio, né, e que tá batendo terror em todo mundo. Deixa eu abrir aqui transmissão ao vivo pelo Instagram do Curso Prime, eu falo já com todo mundo aí que tá no canal do YouTube. Convida todo mundo que o papo de hoje, ele é top. Você vai conhecer uma das pessoas mais resilientes que nós tivemos, né, no Curso Prime. O pessoal que tá entrando aí, ó, no Instagram do Curso Prime, estamos começando o nosso papo de concurseiro. E o nosso papo de concurseiro de hoje é especial. Tem plateia o nosso papo de concurseiro. Vocês não estão entendendo. Vamos conversar com ela, eu vou já mostrar aqui, ó. Peraí, deixa eu fixar aqui. Normando? Oi, posso jogar? Ó, deixa eu apresentar primeiro, né? Ela foi bolsista, ela foi monitora, ela foi funcionária do Prime e ela passou por aquele período de aprovações sem nomeações. Que em alguns momentos a gente pensou que ela ia desistir, mas ela nunca desistiu. Quando tudo acabava, que as luzes todas fechavam, ela subia pro primeiro andar e ela ia estudar sozinha lá em cima. Depois eu vou contar umas histórias de trancoso que tem aqui no Prime, que ela não tinha medo, né? Não tinha medo. Ela é a única dentro do curso Prime que não tem medo, né? Eu não fico nem nesse estúdio só, que dirá lá em cima. E ela ficava lá em cima até altas horas. Ela foi aprovada no TRF, foi aprovada no TRE da Bahia, foi aprovada no TRT, foi aprovada no MPU. E tinha dias que ela estava esmurecida, desorientada, mas ela nunca desistiu. Com vocês, Érica Furtado. Oi. Érica, dê um alô para essa câmera e para aquela câmera ali, ó. Oi. Érica tá aqui com a gente. Érica hoje ocupa o cargo de técnico ministerial do MP de Ceará. Isso. Né, Érica? Érica, tua vinda pra perto de Fortaleza foi muito rápido, não foi? Muito rápido. 5 meses eu já tava em Pacatuba. Agora eu tô em Pacatuba, Vou e volto todo dia pra casa. 1 hora de viagem. 50 minutinhos, já tô lá. Mas tu pegou, tua primeira comarca foi top. A primeira foi Paraipaba, ali na praia. Irmã, a gente vai, não vai não? A gente vai pra uma comarca dessa, não vai não? Um beijo pro pessoal de felicidade. Paraipaba que tá aí me assistindo também. O pessoal lá tá ali. Gente, a gente tem muito o que conversar hoje com a Érica. Muito, muito, muito. Mas ó, antes de conversar aqui com a Érica, eu quero te convidar, você que tá aqui no Instagram do Curso Prime, para você ir pro canal do YouTube do Curso Prime. Você vai conhecer aqui a história da Érica. Érica foi aprovada em mais de 5 concursos e não vinha a nomeação, né, Érica? Vinha a aprovação e não vinha a nomeação. E aí é o momento do desespero, o momento do desânimo, né? Eu estou aprovada, mas não consigo ser nomeada. Mas ela nunca desistiu. E aí nós vamos conversar sobre isso, ela vai te dar dicas, vai te dar bizu. E Érica seguiu praticamente um segmento, carreiras tribunais, né, Érica? Era, exatamente. Praticamente esse. Tribunais. E aí, ó, você que vai estar estudando pro TJCE, pro TSE, você que vai estar estudando pro TJ da Bahia, que eu tenho novidades no TJ da Bahia agora, você precisa assistir aqui o nosso papo de concurseiro. Então, eu vou desligar o Instagram. E nós vamos ficar só no canal do YouTube do Curso Prime e eu quero conversar com você agora, tá? Vou falar do giro de notícias. Eu tenho notícias aqui pra vocês. Ó, agora nós vamos conversar apenas e exclusivamente com os meninos do YouTube, né?
Érica, tudo é assim agora, porque tu sabe que eu sou quase uma Virgínia, né? Mas, blogueira. Eu não sei, eu tô assim, eu tô ainda procurando, viu? Quem é que eu tô aqui me espelhando? A Jó agora tá fazendo só da fazenda, né? A minha não é igual aquela ali, não, mas quem sabe um dia eu chego. Lá no sítio não é daquele jeito, não. Um abraço pro Lázaro! Lázaro, você precisa conhecer a história da Érica, viu? Felipe Kim tá ali mandando um abraço. Um beijo. Pleno Júri, manda um beijo pras técnicas do MP. Pedindo pra você mandar um beijo pras técnicas do MP. A Rosane disse que vai até pro Icapuí. Minha filha, Icapuí é vida, você não tem noção, não. É o Icapuí. J. Targini tá mandando um oi pra colega dele de MP. Andressa Oliveira também. Seus fãs do MP, tudo minhas aqui, colegas né? de peleja boa, de MP. Rapaz. Andressa, Mariana, Rayane. Trajetória linda. Raíssa, um abraço. Rosane. Milena, que tá aqui na plateia. Juliana Gambetta. Juliana, um abraço, viu, Juliana? Preste atenção na Érica, viu, Juliana? Você precisa desse espelho. Vou já falar do seu concurso. Queiroz também. Então, vamos aqui falar um pouquinho do giro de notícias, né? Que a gente precisa. Abrindo aqui. E falando aqui, todo mundo querendo falar com a Érica aqui. Pronto, vamos pro giro de notícias aqui, Presta atenção, primeiro giro de notícias, Receita Federal, a prova foi um papoco. Eu vou analisar as questões hoje, para ver se tem recurso na nossa prova, né? E já soube que fluência de dados foi um desmantelo grande, não foi pequeno. A Brena tá pedindo pra eu falar o nome dela. Brena, um abraço, Brena. Olha, Érica, você deixou uma herdeira extraordinária, Brena. Ótima. Espetacular, Brena, que tá... É a bolsista. Sua bolsista que ficou no lugar da Érica, não foi, Érica? Foi. Era minha bolsista. Ela virou funcionária. Ai, foi ótimo. Ela agora é funcionária Prime. Show de bola, merece. Funcionária Prime. Um beijo, viu, Brena? Eu dou trabalho pra Brena, viu, Érica? Daquele jeito. Eu não sei como é que ela não se desorienta. Quer dizer, ela se desorienta, ela não me diz, né? Ela é uma pessoa muito calma, né? Não, Normando? Vamos lá, Vamos começar aqui, né? Receita nós já falamos. Agora nós vamos falar da Secretaria de Finanças, contrato publicado, termo de referência publicado. Tivemos aí uma alteração no número de vagas para auditor, das vagas imediatas. Tivemos aí uma ampliação nas especialidades de analista, viu? E o Sebrasp já avisou que serão 150 itens certo e errado. A gente passa agora para um segundo momento, que é o momento aí de ajuste do contrato, né? E organização do edital, porque o termo de referência falava algumas coisas. E aí, o mais relevante aqui para você é você saber que o concurso vai ter... Mostrar aqui para vocês, para eu estar falando aqui bem bonitinho aqui, para vocês entenderem. O concurso vai ter 20 vagas para auditor, mais cadastro de reserva, 6 vagas para contador, 5 vagas para administrador, 1 vaga para ciências da computação, 7 vagas para analista de direito, 5 vagas para ciências econômicas e finanças, 1 vaga para engenharia civil, 4 vagas para geografia, 1 vaga para psicologia. Além disso, você tem que saber que a prova vai ter prova objetiva, discursiva e títulos. A discursiva para auditor vai ser uma questão dissertativa de conhecimento específico, um estudo de caso, e 150 discursivas serão corrigidas. E analista é uma redação em língua portuguesa, então não vai ser estudo de caso. E 240 discursivas serão corrigidas, tá? Além disso, nós temos aí, que foi liberado 150 itens certo e errado, tá certo? Agora, saindo de
saindo de Cefim e indo para TJ da Bahia. O que foi que aconteceu com o TJ da Bahia, Tia Lide? Saiu a análise aí do TJ da Bahia, serão 287 vagas, o edital tá para sair, né? 287 cargos mais cadastro de reserva, vários cargos que eles vão liberar. E aí vamos falar das universidades, né? Porque tá papocando universidade em todo canto. Vou já falar do TSE, viu? A UFPI liberou o edital. Assistente de administração, as inscrições acontecem a partir de amanhã até 8 de maio. A banca é Copese. A prova vai ser 2 de julho. Além dela, o EAP também liberou 101 vagas, remuneração de até R$ 5.200, que é a do Amapá. E a gente está aguardando aí o edital da IFC, não é UFC, viu? Da UFRJ, que o edital está previsto agora para abril, né? Então, várias universidades vão liberar concurso agora por conta dessa mudança do governo, né? A gente vai ter várias universidades aí liberando as suas vagas. E o TSE, a notícia que eu soube do TSE unificado hoje, é que a comissão que realmente vai focar no edital e vai cuidar só do edital, ela vai ser formada no mais tardar em 30 dias. E eles já estão se organizando com as matérias que vão cair. E o Baixo Clero mandou te avisar, pediu que eu te avisasse que você tem que gabaritar português, informática, constitucional, administrativa, eleitoral e Lei 8.112. Essas 6 matérias aí são as matérias que eles já dão como certa no concurso, né? Então, se você está estudando aí para o TJ do Ceará, tudo indica que o SESC vai ganhar, né? Esse concurso, você já tem meio caminho andado, né? Porque você já está estudando português, já está estudando informática, já estuda constitucional, já estuda administrativo. Tá faltando agora Lei 8.112 e eleitoral. E por falar nisso, eu quero lhe avisar que amanhã começa uma nova turma presencial de TSE no turno da manhã. E quem vai abrir essa turma é o professor Fernando Castelo Branco, com direito constitucional. Tá? Essa turma vai abrir amanhã. Ela tá com 45% de desconto pelo mês do consumidor, tá certo? E a aula é aberta, você pode vir assistir. Agora vamos nós, né? Chegou a hora de estar aqui conversando com a Érica. Érica, vamos conversar aqui um pouquinho sobre a sua vida de concurseira e a sua vida de servidora, claro e evidente, né? E aí, a primeira coisa que eu quero que você converse aqui com os meninos é sobre as atribuições do seu cargo e uma ideia de remuneração que o técnico analista do MP ganha. Porque os meninos, eu lembro que quando a gente teve o primeiro concurso do MP, havia uma diferença gritante entre as remunerações de técnico e de técnico do MP e técnico do TJ. E que hoje isso já não é tão gritante, já tem ali uma equiparação, né? A equiparação ainda está longe, né, assim, o sindicato, ele tenta, né, ele pede... Você fala que a equiparação está longe em termos de gratificação, né? Aquelas gajes vocês não têm. O vencimento está mais ou menos a mesma coisa, agora aquelas gratificações vocês não têm. Assim, as gratificações a gente tem, gratificação... de exercício, de função. A gente tem gratificação referente por exemplo, graduação, pós-graduação, eu já tenho essa adicional de qualificação. Isso, adicional de qualificação. Por exemplo, eu tenho função de oficial de diligências, eu recebo. Tem também adicional de risco de vida por essas diligências também. Vai somando um pouquinho. Sim. O nosso... inicial começa de 3.000 e pouquinho, vai vencimento. A gente tem auxílio alimentação também. Mas esse é o teu vencimento. Isso. Aí tu vai somando com essas gratificações. No final, tirando também
tirando as indenizações precisas, né, fica em torno de uns 6 mil e pouco. Então não é tão gritante. A diferença basicamente tá R$ 1.200, né? Que a gente recebe de um pro outro. Sim, que o técnico judiciário hoje do TJ, se você, por exemplo, tiver adicional de qualificação no TJ, você chegar lá hoje, o líquido tá em torno de 7.100, 7.200. Então é mil e pouco a diferença. Então a diferença aí é mil e pouco. Porque... 6 horas, de trabalho, 6 horas por dia. Tem possibilidade de home office lá? Tem possibilidade, o teletrabalho só depois do estágio probatório. Sim. Ou em algumas circunstâncias especiais durante o estágio probatório. Mas a maioria só depois, e com algumas coisas, com produtividade, determinados pontos, precisa participar de um programa, né, pro teletrabalho. Tu sai de casa que horas? Eu hoje estou em Pacatuba, né? Então, assim, são 50 minutos mais ou menos, saio de casa umas 7 horas. Ela chega antes de mim aqui. Eu pego a Guanhabi, minha filha, eu fico na Guanhabi, não sei não o que a gente faz. Eu saio de casa às 7 horas, chego lá às 8, 7h10 mais ou menos. Vocês estão vendo, né, minha gente, que interior é vida. Chego lá às 8, saio de lá 2 e pouquinho, chego em casa às 3h30, 3 horas, já tô em casa. Ou seja, chega com o sol lá em cima e ainda vai fazer um bocado de coisa. Ainda tenho o resto do dia pra fazer tudo que eu precisar. Que fantástico, Érica. Tu sonhou com essa vida, Érica? Sonhou, mas Sonhei. Tu idealizou que ia ser assim? Não. Tá feliz? Eu pensei que seria assim, não foi como eu pensei. Eu, na verdade, eu acho que eu deixei a vida levar. Eu acho que todo mundo sonhou com ela, né? A gente ficava sonhando com ela aqui. Eu ficava, acho que eu deixei as coisas acontecerem, assim. Já tava de um jeito que eu ficava assim, quando acontecer, já tava assim, de um jeito que quando acontecer que venha, né? E hoje, assim, eu tô feliz de como tem sido, né? Mas, assim, a gente tem que ter também a ideia de que não é também um mundo fantástico, né? Assim, não é mil maravilhas. Já passou por algum aperreio? Já, passei. E outras amigas também passam por diferentes situações, né? Eu tive a sorte de ter ambientes de trabalho excelentes nos 2 lugares que eu trabalhei, em Paraipaba. Ave Maria, as meninas que eu trabalhei lá... né, uma família, e agora em Pacatuba também pessoas maravilhosas, mas eu já tive colegas que não estavam em locais tão bons, né, a estrutura também, eu tive sorte dos locais serem bons, né, sede própria, tem local que já não tem sede própria, que é no fórum, Sim. que já não tem uma estrutura tão boa para o Ministério Público, assim, dependendo da cidade onde que fica, né, vai tendo, cada um é uma dificuldade. Características. Né? Às vezes, assim, a gente tem que ter também a noção de que o concurso público, ele é um meio, né? Assim, é o início do resto das nossas vidas, né? Verdade. Não é que, depois que eu for nomeado... tudo vai se resolver. Tudo vai se resolver. No passe de mágica, a nossa vida vai ficar perfeita. Não, os problemas vão mudar, a nossa vida vão ser novas circunstâncias, né? Claro, as coisas melhoram, a vida melhora, mas são outros momentos, né? Outra fase de vida. Tudo tá melhor, mas assim, não é também um mundo fantástico, né? Não é aquela perfeição que todo mundo... A tua função hoje é ajudar o MP ou tu faz mais função burocrática? Não, é função de... Porque a Érica é formada em Direito, viu, pessoal? Érica é formada em Direito, por isso que eu tô perguntando se ela faz essa função. Porque é muito comum os técnicos chegarem lá e os formados em Direito irem fazer aí a função de assessoramento. Eu faço também, assim, não literalmente de assessoramento, mas em certas ocasiões, sim, de fazer algumas coisas. Mas, assim, tem tantas atribuições que às vezes não tem como também exercer certas funções como de um assessor, não tem como. E né? Uma pergunta besta, assim, mais pra quem quer saber, né? Tu já se apaixonou pelas atribuições do MP ou tu... Me apaixonei. É muito bonito. Eu me apaixonei pelas atribuições do MP assim que eu entrei dentro do fórum. Eu olhei pro lado e disse assim, juiz não dá pra mim não, mas MP, do jeito que eu sou confuseira, era isso aqui mesmo que eu queria? E assim, é uma coisa que eu não tinha tanta noção quando eu tava de fora, são a população, né, a ajuda, o extrajudicial, que é onde eu atuo, que é no técnico, né, que é muito no extrajudicial, que antes da gente entrar com a demanda mesmo, com o processo judicial e tudo, a gente
atua no extra, que são as notificações e tudo. Antes de tentar a demanda mesmo, tudo tenta ser um pouco mais rápido. Como se fosse uma forma de conciliar. Isso. De outras formas que não seja pela via judicial. Para tentar ser um pouco mais rápido, um pouco mais célere para a população. Quando é preciso ter audiência, tudo com o Ministério Público, né? Com o promotor de justiça, chama a parte, tem a oitiva, manda ofício para a prefeitura, para a Secretaria de Saúde, para onde tiver que ser, né? Tem essa via que facilita para a população, assim, é bem atuante, né? O teu MP é atuante? É muito. Os dois que eu andei eram muito atuantes. Que coisa boa. Eu gosto de MP atuante e confuseira, assim, eu acho que é a característica do MP, né? Embora a gente esteja nesse momento com o chefe lá em cima, um pouco lento, mas isso vai já mudar, se Deus quiser. O MP, ele tem essa veia, essa função de ser o provocador e ele realmente, efetivamente, tem que assumir esse papel. O papel que faz com que ele seja o fiscal da lei, mas que também não deixa ele se afastar da população, né, da sociedade. Ele precisa estar aí numa sintonia com a sociedade, isso é muito importante. Érica, se vocês quiserem fazer pergunta para a Érica, podem fazer, que a gente está aqui e a gente vai perguntar. A Daniela Sampaio está perguntando se existe expectativa de concurso. Eu acredito que não tão cedo, porque o concurso do Ministério Público parou, não foi? Parou na pandemia, aí veio. Então, assim, parece que na nossa vez é mais difícil, engancha. Né? Então, assim, esse concurso do Ministério Público, a prova dele foi 8 de março. Então, foi a última prova, assim... De 2020. Isso, 8 de março de 2020, isso. Antes da pandemia, assim, da pandemia estourar, né? Então, teve suspensão, demorou muito e tudo. Então, esse concurso acabou de ser prorrogado. Por mais 2 anos. Por mais 2 anos. Então, assim, eu acredito que vai demorar. E tá tão lento, assim... E eu vi recentemente, a semana atrasada, eles nomearam alguns servidores, né? Isso. Teve algumas nomeações. Mas eles estão nomeando a conta gotas. A conta gotas. E que, infelizmente, é uma característica do MP, né? É uma característica do MP. Ele traz essa ideia, e a gente que acompanha o concurso percebe essa ideia de ir nomeando, mas ele vai nomeando devagar, até por conta da estrutura da logística dele, né? Não tem como ser como as nomeações do TJ, porque o TJ é uma máquina que está bem mais estruturada do que o MP, né? Lá no teu MP, você, como técnica, tem analista? Não tem analista lá. E você e o MP? Tem. Lá terceirizado da prefeitura? Tem um cedido. Teria que... Assim, são 2 promotorias lá. Teoricamente, tinha um técnico lá. Eu sou da 2ª promotoria e a primeira teria um técnico também. Só que ela tá como assessora, acredito que em Fortaleza. E aí a vaga dela tá meio que congelada, né? Porque ela tá lá. Não libera. Isso. Aí eu tô nas 2 promotorias, né? E aí tem um cedido da prefeitura. E aí tem os 2 promotores, cada um com a especialidade, né? Numa matéria. Cada um tem seu assessor. E aí tem... comissão? E aí tem o estagiário de pós-graduação e pronto. É como tem lá. Aí tem tem o estagiário de pós-graduação presencial e teletrabalho. Pronto. A Aniele está perguntando aqui como era a tua rotina de estudo, principalmente em relação às revisões. Ai, você vai descobrir o que é resiliência agora, viu, filha? Diga aí, como era o seu dia a dia dentro do curso Prime? Assim, eu trabalhava, né? Trabalhava durante o dia, né? E aí eu terminava de trabalhar, já começava a estudar. E eu não tinha dificuldade de estudar em casa, né? E aí estudava aqui, né, Tia Lídia? Ela tinha o cantinho dela, minha gente. Olha, bota aqui. Ela tinha o cantinho dela aqui, que ninguém mexia, tá? E assim, uma coisa bem interessante da Érica, ela acabava o expediente dela, o horário de expediente dela, e ela continuava sentada no mesmo lugar. Só que ninguém mexia com ela.
Botava o fone de ouvido. Quando ela tava o fone de ouvido, todo mundo já sabia. O expediente da Érica acabou e agora ela virou concurseira. E aqui é uma característica do Prime. Tu sabe que eu tô assim, quase puxando a orelha de uma pessoa ali, né? Uma pessoa ali que me prometeu que ia estudar. Duas, né? Uma voltou, a outra tá dizendo que volta a estudar. Eu tô só de olho nela, né? Só de olho. E aí a Érica estudava e às vezes eu descia, dava aula, subia e a Érica lá. A Érica teve dia de sair daqui 10, 11 horas da noite, Érica? Assim, eu ficava pelo menos assim, de segunda a sexta até 10 horas era o mínimo, né? E, assim, da noite? Era, até 10 horas da noite. Terminava o expediente, dependendo do dia, às vezes era 1, 2, 3, né? E aí ficava até 10 horas estudando, né? Ou às vezes assistindo aula, eu gostava muito de assistir aula. Isso é muito importante. Hoje, eu vou falar uma coisa, Érica. Hoje eu recebi um direct de uma aluna, porque ela viu uma postagem aí de um desses coaches, né? Criticando quem estuda por videoaula. E aí ela veio me perguntar, Tia Lid, por que as pessoas assim, né? Os coaches criticam tanto videoaula? E aí eu fui bem sincera com ela, como eu sempre sou com a aluna. Eu disse, olha, eu acho que nós professores, coaches, mentores, nós temos que ter a sensibilidade de respeitar o aprendizado do aluno, né? Se o aluno, ele assimila melhor assistindo videoaula, a gente tem que incentivar ele a fazer isso. Se o aluno, ele tem um aprendizado melhor lendo PDF, tem que incentivar. Isso. Se o aluno gosta de áudio, tem que incentivar, porque cada um tem que encontrar seu caminho. A Érica é uma aluna de videoaula. Entrava, saía, a gente subia, descia lá e ela tava lá as videoaulas. O caderno dela do Nilmar dá pra vender por milhões. E eu gostava muito de, assim, eu assistia a aula e depois de um tempo eu assistia a primeira aula Primeiro eu fiz a minha base, né, teórica, e depois eu fui fazendo de exercício e assistia às aulas de exercício com o caderno de teoria, porque aí eu anotava por cima, né, o caderno muito rabiscado mesmo, para tanto atualizar as coisas, porque é muito dinâmico, né, a lei vai atualizando e escrevendo por cima e reutilizando o caderno, porque se toda aula você for usar o caderno novo. E eu gostava muito de revisar o caderno, fazer questões, aí uma questão que errava e tal, aí eu olhava no caderno, marcava no caderno, para depois ficar revisando pelo caderno também. Era uma coisa que eu gostava muito, né? Assim, de ela tem uma promessa, viu? Ela tem uma promessa. Ela vai se tornar professora de direito administrativo. Eu tô só esperando. Ela disse que ia se operar, disse que ia fazer outras coisas, mas eu tô só esperando, porque, né? Essa promessa, ela vai ter que sair. Vamos se organizar. Vamos sim. O caderno de direito administrativo dela é a cor mais linda do mundo. Você nem imagina a Cebolinha e Mônica lá truando, né? A Mimi, no técnico do TJ, é 6 horas por dia de trabalho, 7 horas corridas, Mimi. O MP tá com concurso vigente. Deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Algumas perguntas aqui pra gente começar aqui uma outra página. Quando você estudava e que a gente acompanhava aqui o seu estudo, né? Como eu falei pra vocês, ela terminava o horário de expediente dela aqui do Prime. Pode jogar nós duas. Ela terminava o horário de expediente aqui dela do Prime. E aí ela colocava o fonezinho de ouvido dela e assistia às aulas dela, né? Eu, como espectadora e fã, especialmente da sua resiliência, eu percebi o que a gente chama de modus operandi, né? Você tinha sempre o mesmo ritual para poder começar os seus estudos. Como foi que você organizou esse estudo? Letra de lei, assistir videoaula, estudava só uma matéria por dia, estudava 2 matérias por dia. Depois que você viu a teoria, começou a focar nos exercícios. Como é que entra essa história de simulado, de exercício, de revisão para ti?
Assim, muito com a experiência também, né? As coisas foram acontecendo. Primeiro eu percebi que eu não conseguia estudar em casa, né? Porque acho que você tem que se conhecer, né? Cada um tem o seu jeito, como até a senhora falou há uns minutos. Tem gente que estuda por PDF, tem gente que estuda por videoaula, você tem que se conhecer, qual é o jeito que você a sua forma, né? E aí, com a experiência, eu fui vendo que eu tinha que me concentrar, e aí eu assistia. Primeiro, eu assisti videoaula, eu comecei, na verdade, no presencial, né? Nem tinha muito online. Eu gostei muito depois do teletransmitido. Se Lázaro é fã incondicional, Lázaro mora em Pedra Branca. Aí assistiu Lázaro assiste tudo que você puder imaginar de teletransmitido. Ele é aluno, né não? Eu gostava muito. E o online era bom, eu gostava também, porque assim, você assiste na velocidade, eu sentia que assim... Porque chegou um tempo que eu achava que o presencial, talvez, eu já até assistia lento, né? Você, de tanto assistir a velocidade 1.5, 2, você já vê... No presencial você acha lento. E aí tem as perguntas, que às vezes você já, né, já ficam as perguntas que você já sabe e tudo. E aí troca pro online, porque aí você sente que você consegue mais... É dinâmico. Isso. E com o seu tempo, você utiliza melhor, né? O tempo ali. Uma aula de 3 horas você reduz, né? E aí eu assistia a aula, geralmente já depois que eu já tinha meus cadernos e tudo, eu já assistia mais questões, né? Fazia os mapeando daqui e tudo. E aí fazia mais aulas de questões, porque o professor fazia, os daqui, né, são teoria em questão. Então, sim, toda questão o professor explica. Então, como eu já tinha uma base teórica... tinha uma questão que o professor ele ia explicar. Se eu tinha mais dúvida, aí eu ia pegar o meu caderno direitinho, ia dar uma lidinha, pegava a letra da lei e tudo. Quando era questão, eu sempre ia na letra da lei, né, no VADMEC, meu VADMEC também todo riscado, anotado, para poder ficar repisando, porque os artigos deles se repetem, né? Então, assim, demais. Sempre voltava na lei e tudo, o VADMEC, assim... O ruim é isso, né? Que como é muito dinâmica a lei, ela vai alterando muito. Então era todo cheio de post-it, dos papeizinhos para poder ir atualizando, porque não dá também para você todo ano você trocar e começar tudo de novo. Anotações, porque a anotação também verdade. Da prova, que cai ali aquela questão, você vai anotando, né? No teu concurso teve objetiva e discursiva? Teve. Tem até uma história boa dessa discursiva. Pronto, pois vamos falar. A Milena tá perguntando aqui. Quantas vagas eram para técnico? Eu acho que era 17. E tu ficou em que classificação? Na final fiquei em 28º. Mas aí é a história, né? Que tipo assim, a princípio eu fiquei na posição 63. Sim. Para técnico. A minha redação valia 30, eu tirei 26,61, né? Do CESP, era CESP. Tirei 26,61 na primeira, no resultado preliminar, né? E aí, como eu estava falando, que Deus, ele organiza o seu concurso. Quando é o seu concurso, e ele organiza, Deus coloca no seu colo tudo que tem que ser. E aí, quando teve o resultado preliminar, no dia seguinte, um professor de redação, que eu não sei nem como que ele conseguiu meu telefone, acho que viu na lista lá e procurou, não sei nem como, me mandou uma mensagem no WhatsApp, falou assim, olha... eu vi que o seu nome está lá no resultado preliminar do MPCE e eu analiso recursos de redação de graça para ver a possibilidade, se cabe ou não recurso, e se couber recurso no seu caso, a gente combina o preço. Aí tá bom, eu já tinha dado uma olhada no espelho e achava que cabia de um quesito lá. A minha prova de redação era do SESP para aquela dos itens, né? Que tinha um item 1, 2, 3, e aí você tinha que falar sobre cada item. Era sobre reciclagem. Vai ser mais ou menos o do TJ, vai ser também. Pronto. É um texto dissertativo, eu acho que vem com itens. Com itens, que você tem que falar de cada item, né? E aí eu tinha conseguido a pontuação de todos os itens, menos um, que eles tinham me dado pouquíssimo ponto, né? E aí esse professor falou, né, cabe recurso.
E aí ele até, primeiro ele falou um valor X, esse valor eu não consigo pagar, sou concurseira e tudo, não posso. E aí ele reduziu quase que pra metade esse valor e ainda dividiu em 2 vezes, ó, tu paga X... Menina, a gente tem que saber quem é esse professor. Ei, o povo quer saber. Eu não sabia dessa história não, viu? Quem é você? Quem é você que faz a caridade de analisar... E que depois de se cabe... Quando não cabe, fica por isso mesmo. Aí eu ainda paguei uma parte antes. E se fosse deferido, pagava a outra parte. Gente, que homem massa. Quem é? Pode dizer o nome. Eu não sei nem direito o nome dela. A gente tem que saber. Depois eu pego. A gente tem que saber esse nome, né não, meu povo? E aí, eu sei que no final das contas, a minha redação... Ele pediu uma certa pontuação daquele quesito. O examinador, no final, ele foi o quesito inteiro. E aí, eu passei de 26,61 para 29,78. Que fantástico. De 30 que valia. Eu não sabia nada dessa história. Com erro de uma vírgula na redação, que realmente tava, né? Que precisava de uma vírgula. Fiquei com 29,78 no e final saiu da de 60 e pouco para 28. Pra 28. Tá vendo, meu povo? Ó, deixa eu dizer uma coisa. Joga aqui pra mim, ó. Deixa eu dizer uma coisa. Não tenha nenhuma dúvida que a discursiva do TJCE vai ser o divisor de águas para vocês. E só lembrando, viu? Fazer aqui a caridade por mim do online, né? Só lembrando que a gente lançou sexta-feira um curso online modular de discursiva com 6 aulas, constitucional administrativo, 3 de constitucional, 3 de administrativo, onde nós vamos trabalhar 24 temas e eles vão ter direito a 6 correções, porque cada aula é uma correção, né? O tema 4 vai para correção. E aí, a princípio, eram só 100 vagas, e na sexta-feira mesmo esgotou, aí o boss foi lá e conversou com nossa corretora da Lila. Ótimo. Aí ela... Quem é que diz não pro boss? Quem é? Tô pra ver. Normando, 3 horas da manhã. Normando, tu tá aí? eu pra não dizer não, eu boto logo no modo avião. Não vou nem mentir. Porque aí no modo avião não tem como perguntar, né? Dica para os funcionários do Prime, né? E aí ele conseguiu mais 100 vagas que estão praticamente esgotadas, mas deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu falei para o pedagógico hoje que independente dessas vagas serem preenchidas ou não, eu preciso fechar essas vagas até amanhã. Sobrando ou não vagas, porque tá bem pertinho de terminar, sem que ele conseguiu. Porque é o seguinte, a primeira discursiva, ela tem que ser entregue depois de amanhã. A minha aula foi no sábado, eles têm uma discursiva para entregar e existe um prazo limite de entrega que a corretora botou, que é até quarta-feira, dia 22. Então, para que eu não quebre essa relação de confiança com a corretora, eu preciso fechar o curso. Né? E eu vou fechar o curso amanhã. Por quê? Porque aí, quando for na quarta-feira, não faz sentido eu ainda estar com o curso aberto, se é o último dia para correção. Porque aí quem comprar na quarta vai dizer assim, mas eu comprei hoje, eu tenho que ter prazo prorrogado. Então, por esse motivo, pessoal, a gente vai fechar amanhã. O projeto online, ele vai sair da prateleira de venda. Infelizmente, não vai ter como abrir por conta da primeira correção, que a data limite é depois de amanhã. Então, você que ainda não adquiriu o curso, tenha convicção que é um divisor de águas, vai fazer toda a diferença aí na hora da prova e que é necessário, sim, que você aprenda isso. É importante. Olha aqui o Cacá. Rapaz, Cacá, não sei não. Tá vendo, né, Cacá? Tu tá vendo, né? Sei não, viu? Tem que ter muita fé. A Aniele tá perguntando como você treinou discursiva. Pois antes eu treinei, assim, na época desse concurso do MP, eu já não treinava mais discursiva. Eu treinei antes, assim, é porque assim, ela vem de uma sequência de... Deixa eu abrir aqui, Normando. Ela vem de uma sequência de concursos, vocês entenderem. A Érica tem um segmento. Ela tinha saído do TRT, que ela foi aprovada, passou no TRF, que foi aprovada. Aí você fez TJ na sequência? Fiz e não foi aprovada. Fez TJ, não foi aprovada. Aí fez MP, foi aprovada. Foi. Que foi 2017, 2018, 2019, 2020.
né? É até a importância, assim, da constância, sabe? Porque o MP, ele é a prova viva dessa constância. Porque eu não me preparei exclusivamente para o MP. Eu tinha me preparado muito para o TJ. Pro TJ, se é que foi um pouquinho antes, né? E aí, isso, eu estudei muito pro TJ, e aí eu treinei tudo pro TJ, daqui não fui muito bem, assim, não fiquei no cadastro. E eu morri de estudar, eu e aquela criaturinha ali, a Milena, a gente morreu plateia, meu povo, de estudar, plateia. A gente morreu de estudar pro TJ. E aí logo depois veio o TRE Pará, o TRE Pará foi 20 dias antes do MP, e aí a gente se dedicou pro TRE Pará, né? E aí, tanto é que pro MP eu fiz só técnico, eu não fiz analista. E eu fiz a prova do MP porque era CESP, porque era Fortaleza. Eu até conversei com a minha coach. Tia Lídia, o que é que você acha? Ela tá falando que a coach sou eu. Era porque a gente fazia. A gente fazia o momento aconselhamento. Era a Tia Lídia e outra pessoa que eu gostava muito de conversar era o Fábio Lobo. Sim, fantástico. Fabinho, um abraço, muito. Viu, Fabinho? Um beijo. E eu conversei com os dois e falei assim, o que acha? Eu faço, tá? Faz, em casa, só 6 horas, o expediente, não vai gastar com transporte, né, com hotel e tal, e é CESP. Então assim, e aí entre o TRE Pará e a prova do MP foram mais ou menos uns 20 dias. E aí, nesse período, eu fiz o mapeando, né, as questões. Fiquei fazendo o curso de questões e fazendo questões de concurso. Eu não fiquei treinando a redação, né? Eu tinha treinado para outro concurso, Eu já fiz uma vez em outro concurso antes, o curso do Dionísio. Na época não era Enem, era vestibular ainda. Eu fiz Itamar Filgueiras, Mirson Lima, na época de redação. Sim. Então, assim, eu tive uma base boa de redação. Então, assim, já perto da prova, eu já não fazia, né? Eu não treinava. Então, assim, por isso que é bom, cada um tem a sua história, bagagem, né? Então, assim, o MP foi muito isso. Foi um acúmulo. Isso. É porque era pra ser o meu. Tanto é que eu fui fazer a prova, a minha mãe me deu uma oraçãozinha de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E aí, acho que foi por isso até. Nossa Senhora desatou os meus nós. E até ela falou assim, minha filha, vai dar certo. Eu falei assim, mãe, eu nem me dediquei tanto a esse. Ela falou assim, minha filha, mas você já estudou tanto pra tantos, que vai que é esse? E assim, e essa prova, gente, assim, todo mundo fala, mas eu saí dessa prova, eu fiz essa prova, eu falava, gente, essa prova é a minha. E eu vi as questões, eu sabia, assim, eu fiz consciente, eu saí da prova, assim, me perguntava, e aí, gostou? Eu falei assim, gostei muito. No outro dia, assim, comentando aqui o gabarito com as meninas, aí algumas falaram assim, não gostei da prova. Eu falei, gente, eu amei a prova. Então, assim, é engraçado que é isso, assim, você sai da prova sabendo que foi a sua prova. Isso é ótimo. E é engraçado que é isso, que é a importância da constância, de você continuar estudando, porque uma hora vai dar certo. E você tava num momento, assim, pessoal bem que exigia muito. Ela tava com um casamento marcado, organizando casamento, tá tudo... Da prova, não. Na verdade, a nomeação. Do TJ, a nomeação. E é exatamente isso, que vem na hora que tem que vir. Que até o Kaká, que tá aí comentando, falou nesse instante ali, assim, que... foi a cronologia perfeita, que foi quando tinha que ser. Verdade. Eu fui nomeada meses antes do meu casamento. E assim, eu poderia ter esperado e tal, mas chegou um momento que eu não podia mais esperar. Porque a vida anda. A vida não para. Não tem como. Tem uma hora que você não tem como mais esperar. Tá ouvindo, né, Milena? Você não tem como mais esperar. Eu vou esperar ser nomeado pra poder fazer isso. Você tem hora que não tem como. E você tem que saber conciliar. Meu casamento marcado, meu casamento era em outubro. E eu fui nomeada em junho. Então, assim, tudo já estava encaminhado do casamento. Então, assim, as coisas aconteceram como tinha que acontecer. E eu fui nomeada em junho, eu casei em outubro. Eu fui nomeada para Paraíba. Nunca tinha morado sozinha, sempre morei na casa dos meus pais. E aí fui morar em Paraipaba sozinha. Em dezembro eu já estava em Pacatuba e hoje já tô em casa, assim. Vou e volto todo dia lá pra minha casa, tô casada. Que fantástico, indo e meu volto Deus, todo dia que coisa boa. E as coisas se encaminham, assim. Deus organiza como tem que organizar. Verdade. Vamos mostrar aqui as fotos que a gente tem pra mostrar? Momento nostalgia. Joga pra ver se dá pra mostrar. Olha o boss lá atrás, meu povo. O boss lá atrás. Isso aqui foi numa festa de Natal que a gente teve aqui. Não foi? Foi. Próxima. Mostra. Isso aí é na peleja do MP. Ai, foi. É porque... Deixa eu te falar.
Eu fui para uma reunião com a vice-presidente do OAB e a Érica, porque a gente precisava de um apoiozinho, porque o MP estava meio enganchado, e aí, como presidente da comissão, a gente foi na tentativa lá, né? Porque na nossa vez sempre é a mais difícil, né? E aí... Verdade. Foram várias reuniões com o sindicato, tive reunião Tem mais alguma coisa aí? Com político, com todo Bota. mundo, para poder dar certo. Aí é no nosso dia a dia, mostra, abre aí. No nosso dia a dia. A Índia. No nosso dia a dia, aqui na nossa peleja. Ei, Maiana, tu vai chorar, né? No dia que tu for. Tem mais alguma? Só mais uma. Vai, mostra. Olha aí, essa é a foto que eu mais gosto, viu? Tão linda, tão meiga. Essa é a foto que eu mais gosto. Foi no dia que tu foi embora, não foi não? Foi pertinho. Acho que foi poucos dias que a gente tava fazendo alguma coisa que eu pedi pra tirar a foto. Foi no dia do aniversário. Foi alguma coisa nesse sentido. Érica, nós vamos fazer um ping-pong aqui contigo. Juliana, é a oração que eu gosto. Ela é a de São Francisco. Eu amo a oração de São Francisco também. Nós vamos fazer aqui um ping-pong, que a gente tá chegando nos nossos momentos finais. E aí eu sempre faço um ping-pong com meus convidados. Essa caneca é sua, é um presente pela participação aqui do nosso podcast, nosso Papo de Concurseiro. Sim. E aí eu vou fazer um ping-pong contigo. Matéria que mais amava e matéria que mais detestava estudar. Que mais detestava, AFO. Apesar de amar o Apesar do Fábio. AFO, administração também, porque aqueles negócios de perguntar teórico não tem condição. Eficácia, eficiência, efetividade não dá na minha vida, ó. Que mais amava, né? Não tem condição. Constitucional também gostava. Ela não está aqui, ela não vai saber, né? Apesar de gostar muito do Nilmar, também gostava muito das aulas, Cidinho também, mas assim, eram matérias que eu tinha muita dificuldade, civil, processo civil, penal e processo penal, então eu assistia muita aula, porque era muita dificuldade, mas assim, de ter mais facilidade de estudar, que eu gostava mais, administração. Claro, né, minha gente? Ó, banca preferida? CESP. São poucos que sentam aqui, né, Normando? 2 FGV. Até agora só 2 FGV, o resto todo mundo CESP. Misericórdia. A sua preparação você já falou. Você tem um sonho de consumo serviço público, assim, tipo, esse cargo é o que eu quero pra minha vida, ou você já tá, você acha que você já chegou onde você queria chegar? Eu acho que eu não cheguei ainda onde eu queria chegar, tenho ainda interesse em continuar, né? O TSE unificado talvez que eu tenha vontade, talvez me veja aqui, acho que eu vou querer o meu cantinho de volta ali. É seu! Arrasta aquele pessoal ali, arraste, né? Esse dia até conversei com a Samile lá de cima, perguntar se tinha um cantinho ainda ali. Tem, mas, seu cantinho tá lá. Eu não tenho um foco assim, eu quero ser juiz, eu quero ser... Não tenho, assim, eu acho que talvez quando eu conseguir um que eu acho que esteja ok para remuneração, para tudo ao mesmo tempo, eu pare. Talvez agora não seja um que eu acho, sabe? Mas tô no caminho, tô achando bom do jeito que tá, mas acho que dá pra melhorar. Não vai parar. Acho que dá pra melhorar. E qual bizu você deixa pros meninos aí que estão na luta? A gente tem aluna aqui que já foi nomeado, que eu vi aqui, que tá assistindo. Aliás, que foi aprovado e não foi nomeado, como aconteceu com você no TRF, no TRT, no MPU, né? E tem gente que tá esmurecida e tem gente que fica no meio do caminho. Qual bizu que você dá? O que é, assim, aquela virada de chave que você acha que a pessoa tem que fazer? Primeiro, não parar. Erasmo tá mandando um beijo aqui, viu? Um beijo. Meus filhos, tudo aqui. O time Prime, né? família Prime, literalmente. Primeiro, não parar, não desistir, porque o que é seu tá guardado. Deus sabe o seu momento, pode ter certeza que quando tiver que ser o momento certo, vai ser no momento certo. Não pare, não desista. O conhecimento, ele não se perde, ele vai se acumulando. Vai ser quando tiver que ser, sabe? Não pare de jeito nenhum. E, assim, descubra como é a sua forma.
Se é por videoaula, tá? Eu gostava muito de mnemônico para decorar minhas coisas. Eu fazia muito, meus cadernos são muito bisurados. Eu gostava muito disso. A minha dica talvez fosse essa, né? Veja a sua forma de estudar. O meu era assim, fazer videoaula, fazer mnemônico, fazer questões. Fazer os mnemônicos para decorar. Eu fazia palavras para decorar algumas coisinhas. Eu mesmo inventava palavras para decorar, que eu decoro até hoje. Então, assim, era a minha forma de decorar, de fazer. Então, assim, descubra como é a sua forma de decorar, a sua forma de fazer e invista nela. Não desista, porque na hora certa, pode ter certeza, na hora certa vai vir. E é isso, porque assim, eu já pensei até em desistir de jogar tudo pra alto. Já falei com uma amiga minha que mora nos Estados Unidos. E aí, amiga, como é que é aí? Como é que é? Porque eu já pensei em jogar tudo pro alto e ir pra lá, porque eu já tava assim... No limite. No limite de... Só que eu pensei, e aí, esse tempo todinho que eu estudei, que eu fiquei... Cheguei até aqui. Eu cheguei até aqui, e aí eu vou jogar tudo fora? Porque aí eu vou ter... Aí sim, eu vou ter perdido tempo. Porque esse tempo onde eu podia ter advogado, eu podia ter investido em outra coisa, quem gosta, né, fazer empresarial, outra coisa, né, investir e tudo. Então, assim, continue no seu objetivo, se o seu objetivo é esse, e pense que é uma porta de entrada para outras coisas, não é o fim da linha, é o início, né, é um meio. De uma nova vida. Isso, é um meio, não é o fim. Não, fantástico, olha aí, as amigas tudo chegando. Ó, eu quero agradecer a Érica é muito querida aqui no Prime. As amigas estão tudo aqui na plateia, nós vamos já tirar foto de novo, né? E Dália apareceu aqui também, todo mundo aqui, né? Falar pra vocês que o segredo é não desistir, viu, meninas? As três aí, olha aí, ó. Mostra aí a blusa, mostra aí, ó. Orgulho de nunca desistir, tá vendo? Orgulho de nunca existir. É isso. Tá ouvindo, né, Maiana? Ouvindo, Milena? Tá ouvindo, né? Todo mundo. Só não passa quem desiste. Né? Quem desiste, aí não tem como passar, não, né? Então, eu quero agradecer a minha plateia querida. Quero agradecer a Érica por ter vindo aqui. E quero dizer para vocês que amanhã, para quem estuda tribunais, começa uma nova turma aqui no curso Prime, aula inaugural aberta com um dos melhores professores de direito constitucional que o Brasil tem, Fernando Castelo Branco, não é porque é meu irmão não, mas é top, né? É top. A aula vai ser aberta ao público, vem aí TSE e vem pesado, viu? E ó, amanhã é o último dia para você adquirir o curso de discursivo online de constitucional administrativo, tá bom? Um beijo e até segunda-feira. Fui!